Você costuma acreditar em tudo que você pensa? E mais do que isso, a embarcar em cada pensamento seu que pode gerar algum tipo de sofrimento ou algumas emoções muito intensas? Se a sua resposta for sim, entenda que você pode começar a filtrar um pouquinho mais esses pensamentos incômodos, porque isso reflete na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. Porque a gente vai ter um pensamento que gera uma emoção e um comportamento. E isso pode ser muito disfuncional quando a gente começa a acreditar em tudo que pensamos. Principalmente aqueles pensamentos que são muito negativos e que podem estar te incomodando ou atrapalhando a sua rotina. E para que esses pensamentos não tirem tanto a sua paz, a sua tranquilidade, lembre-se que eles são apenas pensamentos, eles vêm e vão. E você não precisa dar tanta atenção assim ao que passa na sua mente. Muitas vezes temos pensamentos repetitivos ou às vezes nem são pensamentos nossos, são coisas que a gente ouviu em algum lugar e a gente acaba reproduzindo aquilo. E se você for dar atenção a tudo que passa de negativo na sua mente, você começa a entrar num tipo de sofrimento emocional e isso sim pode atrapalhar a sua vida. Mesmo que seja em momentos pontuais, mas já atrapalha de alguma forma. Então, ignorar o que está passando na sua mente pode ser muito útil em alguns momentos, mas pode ser que em outros momentos você não consiga apenas ignorá-los. Porque quando estamos muito ansiosos, muito estressados, a nossa mente já fica um pouquinho mais agitada e isso pode dar vazão a pensamentos mais intensos. Muitas vezes são memórias que vêm à tona devido àquele período de estresse e um pensamento vai gerando outro pensamento. Então, se a gente embarcar nisso, a nossa mente pode nos levar para lugares muito distantes e muito ruins, mesmo que isso seja apenas na nossa imaginação. Por isso a importância de você estar mais consciente de quando esses pensamentos começam a te incomodar e você tentar cortá-los, ignorá-los de alguma forma. Quando isso for muito difícil para você, tente falar o que está te preocupando ou escrever ou algo assim. Provavelmente você vai chegar à conclusão que aquilo é apenas um pensamento, que não é uma verdade absoluta e que você pode estar passando por um momento de estresse e daí acaba tendo pensamentos um pouco mais intensos, mais negativos, com uma carga emocional maior e mais difícil de lidar. Porém, você não precisa acreditar no que está passando na sua mente. Entenda que se você pode observar os seus pensamentos, então você não é os seus pensamentos. E eles vêm e vão, assim como as emoções, que podem ser emoções mais intensas, mas elas também vêm e vão embora. Perceba que quando você coloca o foco da sua atenção em uma outra atividade ou alguma distração, a tendência é que você entre num equilíbrio, que você fique mais neutro, não sinta nada muito intenso, porque aí você não está dando atenção àqueles pensamentos disfuncionais. E ao invés de você acreditar em tudo que passa pela sua mente, busque por evidências de que se aquilo realmente faz sentido. Se faz sentido, você pode procurar formas de lidar com isso. Se é algo que você pode ter uma ação para evitar algum problema ou alguma situação, aí você pode ter um comportamento que pode te tranquilizar mais. Mas muitas vezes são pensamentos sabotadores que na verdade só nos prejudicam e geram medo ou algum tipo de sofrimento. Mas de novo, questione se isso faz sentido, porque muitas vezes não fazem sentido e quando a gente está um pouquinho mais consciente disso e não só num piloto automático, a gente começa a observar que muita coisa que passa na nossa mente são pensamentos repetitivos e que às vezes nem pertencem ao nosso universo mental, às vezes são coisas que a gente ouviu alguém falar ou qualquer coisa do tipo. Em momentos de muita preocupação, muito estresse, também pode acontecer de vir alguns pensamentos ruins na sua cabeça em relação a alguma coisa
ou a você ou alguém próximo, mas isso também é natural e acaba acontecendo em períodos mais intensos, porque a gente já fica mais estressado, então isso pode acontecer. Nesse processo, muitas pessoas começam a se julgar demais, a se criticar pelo fato delas terem pensado algo ruim, mas isso também é um grande equívoco, porque são apenas pensamentos. Às vezes a pessoa não falou nada que incomodasse alguém ou algo assim, apenas passou um pensamento na mente dela. E aí, quando você começa nesse processo de se criticar, de se julgar por causa dos teus pensamentos, pode ser que você entre nesse ciclo vicioso de ficar pensando, se julgando, se criticando, e aí fica tudo pior. Então é muito mais eficaz você cortar esses pensamentos, você não dar atenção a eles. Lembre-se que pensamentos, eles vêm e vão, e você não precisa se aprofundar em cada pensamento seu. Você pode apenas observar e entender que está passando pela sua mente, mas deixa fluir. Se você não se apegar a cada coisa que passar pela sua mente, fica mais fácil você seguir a sua rotina, prestar atenção no que você precisa fazer no seu dia a dia e não gastar tanta energia com isso, tentando analisar cada pensamento, embarcando em cada pensamento, e quando vê, a sua mente já está bem longe da realidade e pode ser que nada daquilo seja útil para você, muito pelo contrário. Acaba te cansando, te estressando e sobrecarregando. E não só emocionalmente falando, como fisicamente também. Então, se você fizer ao contrário disso, deixa os pensamentos passarem sem tanto foco, você gasta menos energia e não se cansa tanto com isso. Você vai esquecendo do que passou pela sua mente. E de novo, se você tiver dificuldade de fazer isso, então tente expressar de alguma forma para que isso comece a deixar de fazer sentido e você se desapegue do que está te incomodando. Quando você começar a cortar o que passa pela sua mente, você não dá vazão a isso, eles começam a desaparecer mais rapidamente. Principalmente se você usar frases prontas que você pode ter como um exercício. E depois vai se tornando um hábito e você vai fazendo isso automaticamente. Como por exemplo, isso é só um pensamento, isso não faz sentido, eu não preciso prestar atenção nisso. E você pode inventar algo que faça sentido para você, para que com o tempo vá entrando num piloto automático e você não perca tanto tempo ali presa num universo mental que às vezes só traz sofrimento, prejuízos para o seu dia e de nada lhe ajudam. Entenda que pensamentos são como ideias, que alguém pode te dar alguma ideia e você não gostar dela, se sentir até desconfortável com a ideia que a pessoa deu, mas você não precisa aceitar. Você pode dizer não e seguir em frente. Então tente fazer isso, tente olhar seus pensamentos como eles são, apenas pensamentos, apenas imagens mentais, e que só você sabe o que está pensando, porque não é algo falado. Então fica mais fácil ainda para você ignorar e deixá-los ir embora. E mesmo que alguns pensamentos venham muito carregados de emoções intensas, como raiva, medo, tristeza, lembre-se que as emoções também fazem parte e elas vêm e vão. Então, da mesma forma que você não precisa colocar tanta atenção assim nos seus pensamentos, no que passa na sua mente ou nas emoções, apenas reconhecê-las e deixar elas irem, você vai ver que com a prática elas vão apenas passando por você e você não fica tão preso a isso, tão fixo a coisas que às vezes nunca vão acontecer e que muitas vezes não fazem tanto sentido assim. E você pode colocar tudo isso na caixinha dos pensamentos, na caixinha das emoções, e não precisa estar ali junto com tudo isso, se misturando e sofrendo com pensamentos e emoções que, se você não der tanta atenção, elas apenas vão passar por você e vão sumir. O mais importante não é o que você pensa, mas sim
o que você faz a partir de um pensamento, a partir de uma emoção. Os teus comportamentos acabam sendo de fato mais importantes porque eles são visíveis. Então pense sobre isso e não caia na cilada de cada coisa que passar pela sua mente sofrendo com tudo isso. Você é capaz de apenas observar sem julgamento, sem crítica e deixar ir. E se esse vídeo fez sentido para você ou te auxiliou de alguma forma, compartilhe com mais pessoas e deixe o seu like para que eu possa entender que está te ajudando. E até mais!